7, começamos no versículo também 7, capítulo 7, versículo 7. Começamos aí. Amém? Amém. Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. A palavra do Senhor Jesus nos diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Meus irmãos, quero começar com esse versículo porque assim, pode sentar, por favor. A gente vai navegar aqui na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de doutrina, sexta-feira. Então, para a gente iniciar nessa palavra, pedis. Mais cuidado do que tu pedes ao nosso Senhor Jesus. Preste bem atenção, porque muitas das vezes a gente pede e quando Ele dá a unção dobrada, nós ficamos reclamando porque está passando por aqui. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo está bem clara em dizer que se você pedir, bater, Ele vai abrir. Ele vai abrir a porta da sabedoria. Ele vai abrir a sua bênção que você pediu. Mas me tira uma dúvida, meus irmãos: estamos preparados? Nós estamos preparados para receber a unção dobrada? Será que nós estamos preparados? O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, eu digo por mim mesmo, sempre tinha vontade de um dia estar no púlpito falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, irmão Laís. Mas a época, minha irmã, passou. Aquilo que a gente pedia antes a Deus e Ele fazia rapidamente pela sua busca, pela sua entrega, hoje não tem mais. Hoje muitos pedem, muitos pastores pedem, muitos irmãos pedem a sabedoria, muitos pedem aquela unção de querer ter de Deus. Mas muitas das vezes vocês têm que prestar atenção, assim como eu, pedi tanto, mas eu sei o fardo que eu carrego nas costas. Eu sei a dificuldade que hoje as igrejas têm. E essa palavra que está na espada do Senhor Jesus Cristo não é só dizer, pedimos, isso é, que Ele me dá do jeito que você pede, mas você às vezes não está preparado. Eu não estava preparado. Glória a Deus. Eu vim aprender com a dor. Aleluia. Então temos que ter bastante cautela quando a gente pede algo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Dessa palavra eu entro aqui no versículo 1, capítulo 7, no versículo 1. Olha o que diz. Quando você pede a unção do nosso Senhor Jesus Cristo, eu creio que a irmã nunca tinha visto ninguém pregar dessa forma, nessa palavra. De outro jeito. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Não tinha nada preparado na hora que cheguei, o pastor Edilson não pôde vir, né? E vou dar a doutrina hoje. Olha o que diz no versículo 7, capítulo 1, irmã Tiquinha. Não julgai para que não sejais julgados. É uma lei. Você pede, mas você tem que estar ciente que quando você pedir e estiver com a sua promessa na mão, não julgais o próximo, porque quem pediu foi você. Quem quer a presença do Senhor na sua vida é você. E nós sabemos que todos os discípulos que andavam com Jesus, o seu fim não foi fácil. Eles fizeram a obra do Senhor Jesus, mas o termos dele não foi fácil. Ele não poderia julgar o próximo. Os pastores não podem julgar o próximo. O pastor tem que acolher, mas também tem que
na hora que for necessário repreender. Porque quando a gente não repreende, a gente toma um problema para a gente. Porque quando a gente não repreende, não, porque a mantiquinha é legal, não vou repreender ela. Eu acabo lá na frente criando um problema com a mantiquinha. Porque eu não repreender naquele momento, não repreender ela naquele momento, a mantiquinha vai fazer de novo, até ter um problema. A doutrina, muitos pregam, não estou julgando ninguém, estou dizendo o que eu acho, é minha opinião própria, não é da Bíblia, é minha, de Alexandre, pastor Alex. Muitos pregam na parte de assim, tem que pedir que ele vai dar riqueza. Eles usam esses versículos, a senhora sabe disso. Eles usam os versículos para encher o ego das ovelhas. E aqui não tem isso não. A casa pentecostal, as promessas feitas por Deus, prega o que tem na palavra. Glória a Deus, aleluia. Se você não acredita, é problema seu, vá lá e converse com Deus. Eu estou passando o que Ele está me dando. Então vamos continuar no texto aqui. No versículo 8, no capítulo 7, continuando, diz: porque aquele que pede, eu falei alguma bolota agora há pouco? Estou falando para a Bíblia. Aquele que pede, e o que busca, eu disse agora há pouco. Você não pediu? Você não buscou? Você vai encontrar. Sabe o que você vai encontrar na frente de uma igreja? Dificuldades, o povo não querendo mais ouvir a palavra ou obedecer aos seus pastores porque acham que são sábios. Se todos nós fossem sábios, a gente não tinha o rei dos reis, o pastor de todos os pastores. A gente não somos sábios, porque o sábio que tinha na Bíblia era Salomão, e terminou sem sabedoria. Então temos que ter cautela, temos que refletir. Eu não estou aqui para ser um mero pastor, eu estou aqui para passar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Muita gente vai dizer: o pastor Alex mudou muito. Não é que eu mudei, é porque a palavra está sendo um pouco distorcida, irmão. A palavra está sendo um pouco distorcida. Hoje você terá uma bênção. Se Deus deu para cada um de nós o direito de diretamente pedir a Ele, porque Ele fala só com o pastor Alex e não fala com você, irmão Vitória? Ele tem que dar uma confirmação para você. Se é de Deus, Ele confirma. Se for da vontade dele, Ele vai confirmar de qualquer pessoa. Ele usou o jumento para dizer: o caminho não é esse. Por isso, voltando mais para a palavra, no versículo 9, diz: e qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe o pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Tudo dentro do texto, preste atenção o que eu estou querendo dizer aqui na palavra do Senhor Jesus. Ele está dizendo: se tu me pedires, eu farei. Eu não vou dar pedra para vocês. Mas quando o teu fardo estiver pesado, você traz para mim que eu vos aliviarei. Mas porém, não murmure, não reclame, não ache ruim, porque quem pediu foi embora. Pastor Alex, por que você está falando assim dessa forma? É porque eu estou dando o exemplo da minha
E aqui não tem aquela quantidade de gente que pode todo tempo ajudar a obra, não. Aí você diz, mas o que é que você quer dizer com isso? É mesmo com 10 pessoas, nós continuamos com a obra de pé. Jesus, naquela cruz, a raiva do inimigo era porque ele estava na cruz, mas estava de pé. A raiva de Jesus, do inimigo com os servos do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque em meio às dificuldades da igreja pentecostal, as promessas feitas por Deus, mas nós continuamos de pé. Voltando um pouco mais para o texto, e a gente ainda vai navegar. No capítulo 7, pulando mais um pouco adiante, no versículo 17, que diz: assim toda árvore boa produz bons. Ou seja, se você faz o bem, você recebe. Continuando. E toda árvore má produz frutos. Ou seja, ele está deixando aqui para mim, para você assim, ó. Ei, muitas palavras vão sair por aqui, mas não é para você. É porque está sendo espírito, deve estar na palavra do Senhor Jesus. Como a irmã acabou de falar um tempo atrás aqui, a irmã Francisca, que muitas das vezes a gente sente com a palavra. Aí a gente pensa mesmo que é com a gente. Eu digo comigo, ei, não é porque eu sou pastor que eu sou santo, não. Santo é nosso Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Então pare de querer ser sábio demais, porque naquele tempo o menino de 12 anos estava lá no meio dos sábios, dos doutores, ouvindo e corrigindo. Deus não dá a sua glória para ninguém. Não dá. Voltando para o texto no versículo 18 que diz: não pode a árvore boa dar mal se você for bom, minha filha. Ei, Martinha, se você é bom, não vai ser uma tempestade que vai tirar a sua essência como Pai Celestial. Se você é bom, Deus sabe o teu coração. Ah, mas eu estou aflito. Tu sabe o que tu passou, mas Deus foi bom com quem era bom, com a palavra dele. Deus foi bom com você porque você é bom fazendo a obra do nosso Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso? Não desista. Acontece o que acontecer com o pastor Alex, de um dia não estar aqui. Você não desista. Não desista. Porque o seu foco não tem que ser em mim, como muitos acham que tem que ser neles. Tem que ser em Jesus Cristo, o Nazareno. Continuando no texto, voltando para cá, no versículo 19: toda árvore que não dá bom fruto, o que acontece? E lança. Vamos lá. Essa palavra quer dizer o seguinte: você acha que esse povo que está mudando, fazendo as coisas erradas, matando, estrupando, é uma árvore que dá fruto? Frutos mais. E esses frutos mais, o inimigo pega para jogar onde? No meio da gente.
magoar as pessoas. Eu amo cada um que está aqui, gente. Eu não preciso de estar me humilhando, a não ser para Deus, não. Eu me sinto triste quando eu venho para a igreja e tem duas pessoas, mesmo assim, uma com a cara feia, outra com a cara feia, eu fico sorrindo, brincando. Dá vontade, sabe o quê? Eu pular aqui no culto aqui e dizer: Deus só me como de amar, não há outro que eu conheça. Muitos de vocês acham que tem muitos pastores que são mais assim, não é que eles sejam ruins, entenda, pelo amor de Deus, mas são mais rígidos, autoritários. Eu não sei se é assim. Se por isso eu sou besta, não importa, o que vale é a presença do Senhor estar próximo de mim. A gente tem que esquecer esse negócio. Ai, irmã Laís olhou mal para mim. Ei, irmã Laís, vou te dizer uma coisa. Eu posso estar adorando, angustiado, amargurado, mas jamais eu vou tratar vocês de outra forma, porque eu pedi. Então eu seguro o que Deus me deu, e o que eu puder, em nome de Jesus, ficarei aqui até Ele vir para nos levar para o reino do céu. Voltando para o texto, no versículo 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Por quê? É em todo canto, sempre vai ter um que vai dizer que é mais santo do que o outro, que sabe mais do que o outro. Está vendo aquela irmã? Errou uma palavra. Ei, Jesus usou ela do jeito que ela quer. Quer dar um exemplo? Quer que eu dê um exemplo? Vamos para a Bíblia. Aquela mulher, onde tinha muitas pessoas que tinham riquezas tremendas, e naquele dia Jesus Cristo ali, todos oferecendo as suas ofertas, e muitos deram, mas aquela mulher só deu o que tinha, e ela foi abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque muitos queriam dar, era para se mostrar, para se apresentar. Ah, eu dei demais, eu dei R$3. Ei, aparecer. Ei, Deus não quer riqueza, não. Ele quer o seu coração, que você dá o seu coração. Quer ver? Outra passagem bíblica: Caim matou Abel, por quê? Tem muita gente que não quer ser você, mas quer o que você tem dentro de você. É a sua carisma, é o seu jeito de ser. Ele sente inveja porque você tem uma amizade mais forte com a irmã Francisca, ou a irmã Natália tem uma amizade mais forte comigo, ou a irmã. Aí o inimigo diz: não, a gente tem que fazer uma contendazinha aqui, porque se a gente não fizer uma contenda, eles vão se unir aqui e o Espírito Santo vai descer sobre eles. É desse jeito, gente. É desse jeito. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém hoje aqui. No versículo 22 diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, ó Senhor, não profetizamos no seu nome? Eita glória! Deixa eu lhe dizer, vocês podem até não concordar, aí é um direito de vocês, tá? Mas eu vou dizer o que tem na palavra do Senhor. Não existe mais profeta. Profeta de Deus está aqui, ó. Aquele que leva
Vocês acham que a multidão seguia Jesus? Essa multidão estava com Jesus lá na cruz, caminhando com ele? Jesus disse: olha,